Muito boa tarde. No dia em que o Trilhas da Democracia chega à sua edição de número 450, nós temos a honra e o prazer de receber um dos maiores intelectuais marxistas dos últimos 50 anos, do final do século XX, início do século XXI, o diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, o professor Michel Lévy, para uma entrevista de 2 horas. No dia de hoje, na primeira parte, 60 minutos, não é? E amanhã, a segunda parte, com outros 60 minutos. Essa entrevista está dividida, como eu disse, em duas partes. Hoje, o diálogo será em torno do pensamento de Walter Benjamin. E amanhã, um segundo programa sobre a proposta do ecossocialismo. Nessas 2 horas de entrevista, hoje e amanhã, eu terei o prazer de contar com a participação de dois colegas, amigos do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Ridente e Fábio Querido. Professor Michel Lévy, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer enorme recebê-lo. Seja bem-vindo. Sou eu que agradeço. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado participar desses dois programas. Prazer é todo meu estar aqui com amigos e falando para uma audiência tão simpática do programa Trilhas da Democracia, e para você, com o Michel, com o Fábio, sempre legal estar aqui. Fábio, depois de ser entrevistado 2 vezes, agora na condição de co-entrevistador. Muito obrigado por ter aceitado participar. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você, Marco, com o Michel, com o Marcelo, dois grandes amigos e mestres para mim, então é um prazer enorme estar aqui, poder ter essa conversa. Esses dois programas contam com o apoio da editora Boitempo. Michel, Marcelo e Fábio publicaram vários livros pela Boitempo, então nós contamos com apoio. Eu vou exibir aqui só 2 livros, a capa de 2 livros do Michel, que certamente serão referenciados no decorrer da discussão, e um livro do Marcelo e outro do Fábio. Eis o primeiro, Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, que está completando 25 anos da edição francesa, né? Será, em alguma medida, referenciado hoje. Amanhã será a vez de falar um pouco desse manifesto por uma revolução ecossocialista, o livro do Marcelo, Romance Arrigo, e Walter Benjamin, uma introdução do Fábio Mascaro Querido, que foi objeto de um Trilhas da Democracia há pouco tempo. Muito bem. Michel, uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer, e a partir de um pequeníssimo parágrafo da apresentação da edição brasileira do Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, que é quando você afirma que ouviu falar pela primeira vez de Walter Benjamin da boca de Roberto Schwartz, não é? E que só anos depois você passou a estudar seriamente a obra de Walter Benjamin. A primeira pergunta é: em que ano você ouviu falar pela primeira vez de Walter Benjamin, né, da boca do Roberto Schwartz? Em que período você começou a estudar seriamente o pensamento de Benjamin? E o que te levou à decisão de, num determinado momento, estudar seriamente a obra de Benjamin? Essa é uma primeira pergunta, né? E a segunda, na introdução do livro, como eu disse, completa 25 anos da primeira edição francesa, você caracteriza Walter Benjamin como um pensador inclassificável, um crítico moderno à modernidade industrial capitalista inspirado em referências
culturais e históricas pré-capitalistas. Um pensador que se apoiou em 3 fontes muito diferentes: o romantismo alemão, o messianismo judaico e o marxismo. Michel, quais são as razões que fazem com que Walter Benjamin seja um filósofo cada vez mais lido? A existência de um capitalismo ecocida, a persistência da crença de setores significativos da esquerda na ideia de progresso e crescimento ilimitados, ou ainda um senso pessimista em relação ao futuro que leva a uma determinada melancolia de esquerda? Por favor, Michel. São muitas perguntas. Bom, então tentar responder. Quando é que eu ouvi falar de Walter Benjamin pelo Roberto Schwartz? Francamente, eu não lembro exatamente da data. Desconfio que deve ser começo dos anos 60. Provavelmente se referia aos escritos de Benjamin sobre Brecht, porque o Roberto se interessava muito por Brecht. Mas posso estar equivocado, francamente eu não lembro bem, mas realmente foi, eu sei que a primeira vez que eu ouvi falar de Benjamin foi através do Roberto. Mas, bom, não me interessei particularmente nessa época, e só vim descobrir, digamos, o Benjamin muito mais tarde, nos anos 80, no quadro de uma pesquisa mais ampla que eu fiz no fim dos anos 80, sobre uma constelação, digamos, de pensadores judeus da Europa Central, onde eu buscava encontrar uma afinidade eletiva entre o messianismo judeu e a utopia libertária. Então, aí entram vários autores, Gershom Scholem, Martin Buber, Ernst Bloch, Leo Löwenthal, etc., Franz Kafka, e também Walter Benjamin. Então, Walter Benjamin é dessa constelação, bastante particular, né? Eu cito ele um pouco à parte, né? Eu designo ele como a figura talvez mais importante desse conjunto, né? Mas, digamos, o meu interesse por ele é situado nesse contexto mais amplo de uma reflexão sobre essa constelação de autores judeus da Europa Central, né, de cultura alemã, em torno do messianismo e da utopia. Bom, e nesse livro, chama Redenção e Utopia, publicado no Brasil, aliás, se não me engano, pela Companhia das Letras, nesse livro ele já ocupa um capítulo importante, né? Nesse livro eu procuro descrever um pouco o itinerário, né, de Walter Benjamin, como ele vai se desenvolver a partir de seus primeiros escritos, que tem a ver com o romantismo, com o anarquismo também, como ele vai descobrir o marxismo, como ele vai se tornar um adepto do marxismo. Enfim, eu procuro seguir o itinerário dele, né, até o seu último escrito, que são o seu testamento filosófico, que são as teses sobre o conceito de história. Então, essa foi a minha primeira aproximação com Walter Benjamin. É interessante que nessa mesma época se interessou também, descobriu Walter Benjamin, meu amigo, camarada Daniel Ben Said. Então tivemos várias conversas em que falávamos sobre Walter Benjamin, e eu propus, num certo momento, ao Daniel Ben Said, a gente escrever um artigo juntos. E ele me respondeu, por que não um livro juntos? Eu disse, um livro é mais complicado, precisa ver se realmente estamos de acordo com a interpretação. Bom, finalmente ele acabou publicando o seu próprio livro sobre Benjamin, que é muito interessante, e eu, 10 anos depois, publiquei o meu, né, que é esse Aviso de Incêndio. Esse Aviso de Incêndio é unicamente dedicado às teses über den Begriff der Geschichte, sobre o conceito de história, que é o testamento filosófico dele, escrito em 1939, 40, alguns meses antes do suicídio dele, né?
Bem, para mim a descoberta desse texto foi, como eu digo, uma espécie de iluminação profana, né? Mexeu muito com a minha cabeça, né? E mudou as minhas ideias sobre muita coisa, sobre a história, sobre a filosofia, sobre a política, sobre um monte de coisa, né? Então, realmente foi um impacto, assim, contundente, né? Bem, por que que ele é popular hoje? Por que que há tanto interesse por ele hoje? É difícil responder, né? As razões que você deu são, sem dúvida, fazem parte, né? Fazem parte da explicação. Mas a verdade é que Benjamin é um pensador muito complexo. Seu pensamento vai em várias direções, né? Algumas que não são políticas, né? São literárias ou metafísicas, teológicas, enfim. E as leituras dele têm também várias direções bastante contraditórias. E, sobretudo na França, mas não só, há uma certa tendência para uma leitura apolítica de Benjamin, né, em que se evacua um pouco a dimensão revolucionária do seu pensamento. Então, isso eu acho que é uma perda, né? Mas, bom, então o interesse por Benjamin vem de diferentes ângulos, né, literários, teológicos, pós-modernos, tá? Leituras pós-modernas de Benjamin, que eu acho muito pouco interessantes, mas enfim, existe também isso, né? Mas, obviamente, existe um interesse na esquerda crescente, não é? E eu acho que tem a ver com o que você disse, não é? Quer dizer, tem a ver com a crise ecológica. Não que o tema da ecologia seja central em Benjamin, mas ele aparece, ele tem uma certa sensibilidade, né? Mas, sobretudo, a crise ecológica coloca em questão essa ideia do progresso, né? O desenvolvimento das forças produtivas, a ciência, a técnica que vão nos levando ao melhor dos mundos possíveis, não é? Bom, isso a crise ecológica coloca isso em questão, quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas e a técnica e a ciência, tal como elas vêm sendo controladas pelo capitalismo, estão nos levando para a catástrofe, né? Bom, então isso dá uma nova atualidade para Benjamin. Então não me surpreende que pessoas de sensibilidade ecológica se reconhecem em Benjamin, né? E num certo pessimismo, né? Um certo pessimismo. Embora o pessimismo em Benjamin não é um pessimismo fatalista, né? É um pessimismo ativo. Ele diz que precisamos organizar o pessimismo. Para quê? Para tentar impedir a catástrofe, né? Porque ele não aceita a ideia de um destino inevitável. Quer dizer, ele acha que as coisas estão indo muito mal, né? Mas que é possível reagir, né? E interromper o curso catastrófico da história, né? Isso que ele chama de revolução ou interrupção messiânica, é a mesma coisa. Então é isso. Eu respondi essa. Marcelo, por favor. Michel, prazer estar com você aqui, revê-lo à distância. Eu queria te perguntar, você tem 2 livros que são publicados aqui no Brasil, um pela Boitempo, ao qual o Marco já se referiu, chamado Aviso de Incêndio. Você acabou de falar dele agora sobre o conceito de história, as famosas teses do Benjamin. E tem um outro chamado A Revolução é o Freio de Emergência, publicado pela Autonomia Literária. Eu queria que você nos falasse um pouco dessas imagens que você usou nos títulos dos livros, como elas iluminam a sua interpretação do Benjamin. Uma é o aviso de incêndio, o outro é o freio de emergência. Por que essas imagens, né? E como esses livros, você acabou de dizer agora que o Benjamin mexeu muito com a sua cabeça, mudou, e aqui a gente gosta no Brasil do Michel Lévy, também da juventude, que escreveu sobre o Lukács. O que que mudou na sua obra com a leitura do Benjamin? Certo. Bom, em primeiro lugar, estou muito contente também em encontrar com você, né? Mesmo que seja só virtual, né? Então, é um prazer. Bom, as imagens. Então, o aviso de incêndio aparece em Benjamin. É um
uma sessão breve no Rua de Mão Única, né? Aquele livro, 1928. E, bom, é um texto em que ele analisa que o percurso da civilização europeia vai conduzir, muito possivelmente, a uma catástrofe, né? E que é preciso apagar a mecha antes que estoure a dinamite, né? Essa é a imagem que ele usa. E ele chamou isso aviso de incêndio. Mas toda a obra do Benjamin, em particular as teses sobre o conceito de história, são um pouco um aviso de incêndio, né? Quer dizer, a casa está pegando fogo, precisamos rapidamente nos mobilizar, né, para apagar esse incêndio, né? Essa vez é a revolução, né? Não é qualquer brincadeira, precisamos organizar a revolução. E então, eu acho que o espírito das teses sobre o conceito de história é esse. Quer dizer, o Benjamin está querendo dar um aviso de incêndio, está querendo chamar a atenção para o curso catastrófico do progresso da civilização europeia, né, o ascenso do fascismo, etc. Então, e o mínimo que se pode dizer é que o aviso era muito pertinente, né, porque é de 1940 e pouco depois, né, tivemos duas das maiores catástrofes, não só do século XX, mas da história da humanidade, que se chamam Auschwitz e Hiroshima. Obviamente ele não podia prever isso, mas ele está dando um aviso de incêndio em 1940. Bem, e eu vejo um pouco, modestamente, a minha tarefa como ecossocialista, mas isso a gente vai conversar amanhã, né? Também como alguém que está tentando dar um aviso de incêndio, né? Bom, mas pode ser, a gente vai conversar amanhã. Bom, a outra imagem, que é do freio de urgência, ela aparece nas teses, né? Ou melhor, numa nota preparatória para as teses, porque além das teses tem um monte de notas preparatórias que são muito interessantes. São tão interessantes, às vezes, que as próprias teses, na versão final, né? E uma dessas notas, o Benjamin vai criticar Marx, que ele faz raramente, porque ele é marxista, mas o marxista tem o direito de criticar Marx, né? Então, ele diz assim, estou citando de memória, né? Marx dizia que as revoluções são a locomotiva da história. Mas talvez a coisa seja um pouco diferente. Talvez as revoluções são a humanidade puxando o freio de urgência para parar o trem. Bom, e eu cito com frequência essa frase, em particular nas minhas conferências sobre o ecossocialismo, dizendo que o que Benjamin escreve é exatamente a nossa situação atual, né? Nós somos todos passageiros de um trem suicida que está indo rapidamente para um abismo, que se chama mudança climática, e que a tarefa urgente é parar esse trem suicida, né? Puxar o freio de urgência, e isso é o que se chama revolução, né? Bom, então essa é a explicação das duas imagens, né, que falam de Benjamin, mas que eu acho que são muito importantes, né? E por isso coloquei na capa dos livros, porque acho que elas resumem a visão da história da política de Benjamin. Bom, qual foi a outra pergunta? Qual lugar na sua obra? Você disse agora que foi muito chocante para você, que isso sim. mexeu com a sua cabeça. Como é que mudou? Sim, veja, eu não renego ou não rejeito nada do que eu escrevi. Meu livro sobre o jovem Marx, que foi a minha primeira tese, meu livro sobre Lucas, que foi a segunda, enfim, o que eu escrevi sobre Rosa Luxemburgo, bom, tudo isso eu continuo achando que é válido, né? Para mim, pelo menos, é válido, né? É pertinente. Agora, o que Benjamin traz não é que ele vai, digamos, me obrigar a rejeitar Marx e Lucas, não. Simplesmente ele acrescenta uma nova dimensão que, a partir desse momento, se torna muito importante para mim, né? Por exemplo, a questão da religião.
não é que eu me converti, eu continuo sendo ateu, né, totalmente. Mas eu me dei conta que a religião pode jogar um papel revolucionário, que a religião pode se aliar com o materialismo histórico, que é a tese número 1. Né? A tese número 1 é aquela história do boneco que joga xadrez, que ganha todas as partidas, porque tem um anãozinho escondido lá dentro e tal, que é um mestre em xadrez. Então, esse anãozinho é a teologia e o boneco é o materialismo histórico. Bom, não vou entrar numa discussão detalhada, mas, enfim, essa ideia de uma aliança entre materialismo histórico e teologia é uma ideia que me impressionou, que me impactou e que me ajudou a entender a teologia da libertação, que é já exatamente isso, mas uma outra forma, não a que tinha previsto Benjamin com o messianismo judeu, mas com o cristianismo. E os europeus têm muita dificuldade em entender essa tese número 1 do Benjamin. Né? O Habermas, por exemplo, diz: que história é essa? Se você é materialista histórico, você não pode ser teológico. Se você é teólogo, você não pode aceitar o materialismo. Isso não funciona. É totalmente contraditório. E simplesmente ele não entende, né? Para ele, o pensamento, digamos, pautado, né, racional, né, europeu, ocidental, não dá para entender essa história. Mas para um latino-americano, sim. Né? É muito fácil de entender a tese, e a tese do Benjamin ajuda a entender a realidade latino-americana, dos cristãos marxistas. Né? Bom, em geral, eu devo dizer que a minha leitura das teses de Benjamin tem, em boa parte, uma leitura latino-americana. Quer dizer, as teses de Benjamin me ajudaram a entender a realidade da América Latina, e a América Latina me ajuda a entender as teses de Benjamin. É uma relação recíproca. Né? Então, eu reivindico essa leitura latino-americana de Benjamin. Mas, então, é isso. Quer dizer, a minha visão do progresso. Bom, eu nunca fui um partidário fanático do progresso, mas, enfim, a ideia de que o progresso é uma catástrofe é uma ideia que eu, digamos, aprendi com Benjamin. Né? Então, isso me obriga a repensar. Né? E, claro, História e Consciência de Classe de Lucas foi escrito no momento em que não é que Lucas fosse um partidário do progresso, mas ele acreditava na iminência da revolução. E isso, bom, obviamente não é o caso. Né? Então, aliás, o próprio Benjamin se inspirou muito em Lucas, foi lendo História e Consciência de Classe de Lucas que se tornou marxista. Né? E ele sempre continuou considerando Lucas um autor muito importante. Então, para mim, isso não são coisas contraditórias, mas o que Benjamin me abriu foi novas perspectivas, né? Novas perspectivas, novas temáticas, né? É isso, né? Então, não é tanto uma negação do que eu escrevi no passado, mas é um acréscimo, né? É algo novo que veio se acrescentar. Só vou dizer mais uma coisa. O meu querido amigo, o Nelson Coutinho, infelizmente já falecido, ele costumava brincar comigo, ele dizia assim: Michel, o teu panteão de pessoas que você admira, né, dos teus deuses, né, tem Rosa Luxemburgo, Lucas, Lucien Goldman, Gramsci, Mariátegui, Walter Benjamin. Você vai acrescentando novas divindades no teu panteão, mas você não tira nenhuma. Então está ficando muito cheio esse teu panteão, né? Ele tinha razão, ele tinha razão. O Carlito querido, Carlos Nelson Couto. Vou passar a palavra ao Fábio agora, e vou repetir, Michel, o que eu disse na entrevista que eu fiz com o Fábio a propósito do livro dele sobre Benjamin. A minha entrada em contato com o pensamento de Benjamin se deu através de Leandro Conder, no Melancolia de Esquerda, né? Sim. A melancolia do marxismo, né? E depois disso
Leandro Conder passou o bastão para você com exatamente aviso de incêndio, né? E você passou o bastão para o Fábio com o livro que ele publicou recentemente. Eu disse isso ao Fábio não apenas ao Fábio, mas à nossa audiência, e repito agora, por favor, Fábio, chegou a sua hora de fazer uma pergunta ao Michel. Obrigado, Marco. Bom, é um prazer enorme, como eu disse, estar aqui com o Michel, mesmo à distância, mas é sempre bom encontrar você, Michel, e ver você em plena forma intelectual, como sempre, não é? Então é sempre muito instigante te escutar. Eu ia fazer uma questão que, em alguma medida, você já respondeu um pouco ao Marcelo, que tem a ver também com o que você tinha falado antes, sobre a recepção do Benjamin, né? Que o Benjamin tem essa, como diz a Hannah Arendt, né, a fama dele, em grande medida, é uma fama póstuma, né, uma fama que foi sendo consolidada depois, e claro que isso por uma disputa de leituras, né, toda leitura é interessada, é seletiva, né, toda recepção é também uma tradução nesse sentido, então uma série de leituras que foram consolidando certas visões do Benjamin, né, como você disse, né, uma certa tendência, sobretudo a partir dos 70, 80, de um Benjamin meio fragmentado, que retoma certos textos, né, um pouco picotado, despolitizado, claro, quando não, como você bem colocou, pós-moderno. Não é? Mas tem uma questão também interessante, que é a maneira como ele foi lido, mesmo dentro da tradição marxista. Eu acho que é aí que está, em grande medida, não só aí, né, a originalidade da sua leitura e também a do Daniel Ben Said. Né? Porque, em geral, os marxistas enfatizavam, gostavam muito, né, talvez ainda gostem, daquele Benjamin mais próximo do Brecht, não é? Daquele período que você fala até do parêntese progressista, não é? E acho que a importância da sua leitura, também do Leandro Conder, em grande medida, do Daniel Ben Said, não é? É como vocês mostram que, quer dizer, fazer uma leitura marxista, politizada, revolucionária, não implica em jogar fora, digamos assim, a dimensão teológica, messiânica do Walter Benjamin. Né? Ao contrário, aí também está a força, digamos, do marxismo explosivo dele, se a gente quiser. Né? Então, um pouco a minha questão era isso, quer dizer, qual a importância dessa dimensão teológica, messiânica, mesmo para uma leitura marxista do Benjamin? Não é? Um pouco você já falou, mas se puder falar um pouco mais. Sim. Eu gostaria de homenagear também ao Leandro Conder. O livro dele sobre Benjamin é muito bom, né? É um livro pioneiro. Realmente é um dos melhores livros sobre Walter Benjamin. Vale a pena. Espero que vai ser reeditado. Né? Bem, Marxismo da Melancolia. Marxismo da Melancolia, exatamente é isso. Né? Aliás, o meu amigo Enzo Traverso publicou um belo livro que se chama Melancolia de Esquerda. De esquerda, exato. Ele discute todo esse aspecto da história da esquerda. Bom, mas, digamos, a disputa em torno da teologia de Benjamin já começou quando ele era vivo, né? E, por exemplo, em relação às teses, né? Um pouco depois de sua morte, quando, por exemplo, Gershom Scholem, por um lado, porque ele mandou cópia das teses só para 3 ou 4 amigos, né? Hannah Arendt, Adorno, Brecht e Scholem, né? Bom, então, Brecht e Scholem vão reagir de forma exatamente oposta. Quer dizer, o Scholem diz, esse é um texto teológico, fundamentalmente um texto teológico. E o marxismo aí é pura questão de uma certa linguagem, mas não é o fundo do texto. O fundo do texto é mesmo teológico. E o Brecht diz exatamente o contrário. Né? Se é um texto marxista formidável, mas tem alguns termos teológicos, mas isso não tem importância. Né? Então, essas duas leituras são verdadeiras e são falsas, né? Porque elas são unilaterais. Né? O que há de específico em Benjamin é justamente essa combinação, né? Em particular nesse texto, as teses, né? Essa articulação sui generis, né? Entre a teologia messiânica e a política revolucionária. Bom, você lembrou que efetivamente há um período na obra de Benjamin em que ele parece deixar de lado não só a teologia, mas a própria crítica ao progresso. Né?
o momento em que ele, aparentemente, ele aceita a ideia do progresso, das forças produtivas, da produção e tal. Ele chega mesmo a escrever num texto que chama, acho, Experiência e Pobreza, que esse progresso está trazendo uma barbárie. Mas ele, bom, mas essa barbárie é positiva, temos que aceitar essa barbárie. Bom, é um argumento muito, muito estranho, né? Mas pouco depois ele vai abandonar esse que eu chamo aparente de progressista, né? Mas é verdade que os marxistas, em geral, se dão mais bem com os textos dessa época, desse período, né? Se dão mais bem com os textos desse período, o autor como produtor, mesmo a obra de arte na época da reprodução e tal, porque são mais próximas do marxismo clássico, né? Então, do marxismo, do materialismo, do Diermatt, né? Do Stamat, clássico, né? Então, eles gostam desses textos, né? Mas eu não acho que sejam os mais interessantes. Os mais interessantes são justamente aqueles que vão além disso, né? Que propõem uma nova leitura do marxismo, né? Que é crítica do progresso e que incorpora essa dimensão teológica. Agora, sobre a teologia nas teses, porque, bom, a teologia já aparece em alguns escritos de Joel, mas aí eu não vou discutir porque é outro tema, não é o marxismo ainda. Mas com o marxismo, a relação que tem a teologia com o marxismo, eu diria que é uma relação que eu definiria usando um termo de Baudelaire, uma correspondência. Um belo poema de Baudelaire que chama Correspondência, que Benjamin, sem dúvida, leu, né? Então, quer dizer, existe entre a redenção messiânica e a revolução, não são idênticos, mas há uma correspondência entre eles, né? Então, isso vale para todos os termos. Por exemplo, na famosa tese número 9, o correspondente, ele começa falando do paraíso, tem um vento que sopra do paraíso, mas o que é o paraíso, né? É um conceito teológico, mas ele tem uma expressão histórica, política, acho, na minha interpretação, que é o comunismo primitivo, né? Que Benjamin fala em alguns textos. Ele diz, bom, existiu no passado, né, um comunismo primitivo em que não havia uma sociedade, em que não havia nem classes sociais, nem Estado, nem propriedade privada, nem dominação sobre as mulheres, né? Bom, então, isso é um pouco o paraíso perdido, né? Bom, do qual o progresso nos afasta, né? O progresso, essa tempestade, esse vento que nos afasta do paraíso perdido. E fica sugerida a ideia que vamos, digamos, conhecer outra vez um paraíso equivalente com o comunismo moderno, né? Não o comunismo moderno também será uma sociedade sem classes sociais, sem propriedade privada, sem Estado e sem opressão das mulheres. E esse novo paraíso, que ele às vezes designa como a era messiânica, e mas aparece essa ideia, né, teológica da interrupção messiânica do curso catastrófico da história, né? Uma interrupção messiânica. Para mim, o correspondente político disso é a revolução, né? Então, essa é um pouco a maneira como eu vejo o lugar da teologia nas teses. E essa presença do teológico dá uma dimensão radical, uma dimensão explosiva, como você diz, né? Ela é incompatível com a ideia de reforma, com a ideia de progresso, com a ideia de esperar que as condições fiquem maduras. Ela é incompatível com tudo isso. Ela exige a ação imediata, né? Porque, como ele diz na última das teses, cada minuto é a porta estreita pelo qual pode vir o Messias. O Messias está em revolução, né? Aliás, o Messias, em Benjamin, não é um personagem caído do céu, ou surgido não sabe aonde, não é, que para salvar a humanidade, a população, pouco importa.
Quer dizer, não existe esse personagem, o Messias. E tem uma frase nas teses em que Benjamin diz: a cada geração foi dada uma fraca força messiânica. Né? Então, quem é o Messias? O Messias somos todos nós. Né? Todos nós recebemos uma fraca força messiânica. Mas todos juntos, se nos juntamos todos, essa fraca força messiânica pode se tornar algo mais forte. Né? Algo mais forte, capaz de interromper o curso catastrófico da história. É isso. Michel, uma das teses que mais me marcaram foi a tese 7, aquela em que Benjamin fala: nunca há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie, e, finalizando, ele afirma: por isso o materialismo histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa de escovar a história a contrapelo. Nos comentários que você faz à sua tese, a essa tese, fica claro aquilo que você disse agora há pouco, né? Você fez uma leitura latino-americana de Benjamin, inclusive os exemplos que você dá para fazer o público leitor entender o que é escovar a história a contrapelo. Mas nos teus comentários a essa tese 7, você faz uma comparação, você coloca frente a frente as considerações intempestivas do Nietzsche com as teses, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e eu vou te pedir, além disso, para dizer como você faz nos teus comentários da tese, sempre procura colocar um movimento social que exemplifique, né, um sujeito social, um sujeito político. Quais são os sujeitos sociais e políticos que podem, na atualidade, interromper essa viagem rumo à catástrofe? Isso levando em consideração aquilo que você diz na parte final do aviso de incêndio, né? A ideia da história como imprevisibilidade, um conceito aberto de história. Dentro do marxismo da imprevisibilidade do Benjamin, que observa a abertura da história como um campo de possibilidade das catástrofes, mas também de grandes movimentos emancipadores, quais seriam os sujeitos sociais e políticos presentes hoje, tanto na Europa quanto na América Latina, que poderiam se contrapor ao neoliberalismo, ao ultraneoliberalismo, à devastação do meio ambiente e ao neofascismo? Por favor, Michel. Bom, eu vou começar pela questão de Nietzsche, né? Quer dizer, o Benjamin ele cita uma passagem do livro do Nietzsche, né? E efetivamente Nietzsche tem um texto de juventude que é bem interessante sobre o interesse ou desinteresse da história, não lembro o título exato agora, que é um texto bastante radical, né? Que ele diz que agora não estou lembrando as citações, mas enfim, alguma coisa como quem está do lado dos que triunfam na história é o diabo, né? E precisamos recusar de seguir, acompanhar o curso da história como um rio, né, que a gente segue, né? Enfim, eu não estou lembrando agora as citações, mas tem uma semelhança evidente com a colocação do Benjamin. A grande diferença é que Nietzsche, para criticar essa aceitação passiva dos triunfadores e tal, ele se situa do ponto de vista do indivíduo heróico, né? Super-homem, etc. E o Benjamin se situa do ponto de vista dos oprimidos, né? Então é totalmente diferente a conclusão, né? Mas há uma semelhança e por isso que ele vai citar esse texto de Nietzsche. Bom, agora a questão que você me coloca sobre o sujeito,
Na verdade, é uma questão para a nossa discussão da próxima vez, né, de amanhã, porque tem a ver com a questão da crise ecológica, né? Mas, bom, posso ir adiantando já o que eu penso, né? Veja, vou começar pela América Latina e o Brasil, porque estamos falando para o público brasileiro, né? Eu acho evidente que os setores que estão, hoje em dia, na vanguarda da luta contra o progresso ecocida, né? Para usar um termo benjaminiano e atual, o progresso ecocida, representado pelas companhias mineradoras, pelo agronegócio, etc., etc., né? São os indígenas, né? São os indígenas. São uma minoria, claro, etc., mas eles estão na vanguarda, porque defender a floresta, defender os rios, né, a terra, é defender a sua vida, né? Então, eles estão na primeira linha, né, da luta contra o progresso ecocida. E é uma luta muito concreta, né, em defesa da sua própria sobrevivência, né, mas também é uma luta, eu diria, entre aspas, espiritual, né? Porque entre o espírito das comunidades indígenas e o espírito do capitalismo há uma incompatibilidade profunda, né? Uma incompatibilidade profunda. Bem, agora, em seguida, uma força agora muito maior, né, tem ocupa um lugar muito importante, né, na luta pela defesa de um outro caminho para o Brasil e por uma alternativa mais ecológica, é o movimento camponês, o MST, né? O MST representa essa luta e essa busca de uma alternativa, né, agroecológica, democrática, com a reforma agrária radical, etc., etc., etc. Então, junto com os indígenas, eu vejo no Brasil, concretamente, os camponeses como um sujeito eminentemente decisivo, né, nesse combate. A isso eu acrescentaria dois, não são classes, mas dois grupos sociais que são sensíveis à questão ecológica e sensíveis à questão do fascismo, por exemplo, etc., que são as mulheres e a juventude. As mulheres e a juventude. Claro, atravessadas por contradições, etc., mas há é mais fácil você encontrar mulheres sensíveis à questão ecológica do que homens, né? E mais fácil encontrar jovens do que pessoas já mais idade. Bem, agora, o problema é que isso não é suficiente, né? Quer dizer, se nós queremos virar a mesa, puxar o freio de urgência e impedir a catástrofe, nós precisamos da grande maioria da população. E a grande maioria da população são os trabalhadores, né, do campo e da cidade. Bom, os do campo, em boa parte, já estão mobilizados. Os da cidade é que é o grande desafio, né? O grande desafio, quer dizer, levar essas ideias para dentro dos sindicatos, né? Bom, e aí eu vou dar uma voltinha pela França. Na França, o que há de novo é que alguns dos principais sindicatos já estão se interessando pela questão ecológica, pela ideia de uma alternativa socioecológica radical. É o caso do sindicato chamado Solidaire, mas que é um sindicato minoritário, é um sindicato relativamente pequeno, mas que tem peso, sobretudo entre os ferroviários, enfim, em vários, a saúde, setor da saúde, etc. Mas a CGT também está começando a avançar nessa direção, com muita briga interna. Houve uma primeira tentativa da direção da CGT de formar uma aliança com movimentos ecológicos, chamava Aliança Socioecológica.
aí houve uma revolta dos setores mais tradicionais do sindicato, mais apegados digamos, ao produtivismo, enfim, mais tradicional, que se opuseram a isso, né? E a direção teve que dar atrás. Mas a nova dirigente do sindicato, que foi eleita no ano passado, no Congresso, chama Sophie Binet, ela é muito sensível à temática ecológica, muito sensível. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir levar outra vez a CGT, que é o sindicato mais importante na França, na direção de uma aliança com o movimento ecológico, né? É isso, são alguns elementos, né, para responder Nós essa pergunta. aprofundamos isso no programa de amanhã, Michel. Marcelo, por favor. Michel, você acabou de mencionar, né, esse fato que é um pouco intrigante, que é as teses o Walter Benjamin mandou para o Bertolt Brecht, mandou para o Adorno, mandou para o Scholem e mandou para Hannah Arendt, que são pensadores muito diversos, né? E antes você tinha dito as várias possibilidades de leitura. Como é que você... Eu acho mais estranho, não sei se é estranho, mas Hannah Arendt, por exemplo, que é uma pensadora que está bem distante da tradição marxista, ou o Scholem também, né? E ao contrário do Adorno e do Brecht, o Benjamin foi muito próximo do Bertolt Brecht num certo momento. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas múltiplas interlocuções, né? Porque ele era muito amigo desses 4 personagens e intelectuais e admirava, e que são diferentes dele, de certa maneira, mas que exercem influência. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caráter múltiplo do pensamento do Walter Benjamin. Sim. Bom, então, a Hannah Arendt e Benjamin eram muito amigos. Hannah Arendt foi das poucas pessoas que tentou ajudar ao Walter Benjamin quando ele estava exilado na França. Então, realmente, criaram laços de amizade entre eles. E é verdade que ela não era marxista, mas era o seu companheiro era um militante, um dissidente comunista, né? Um dissidente comunista. Então, ela não era tão longe assim nessa época das ideias marxistas, embora seu compromisso político não fosse por aí, né? Bem, então, Benjamin tem essa relação pessoal com a Hannah Arendt, talvez que não é tanto política, mas é realmente uma relação de amizade. E uma relação de amizade antiga já com Scholem, né, desde a sua juventude na qual ele tinha muito interesse pela teologia e vai aprender bastante sobre a teologia judaica com o Scholem, mas também o Scholem vai aprender com Benjamin. Isso é uma coisa que eu descobri, né, lendo os diários do Scholem, que ele aprendeu muito com Benjamin, né? É uma relação mútua, né? Então, na medida que essa dimensão teológica é importante, Benjamin, sobretudo nos escritos de juventude, mas também nos últimos escritos, as teses, é evidente que ele mande para o Scholem, né? Quer dizer, essa tese que aparece a teologia em um lugar tão importante, ele acha que Scholem é alguém que pode entender. Mas Scholem entende, mas pela metade, né? E a mesma coisa com o Brecht, quer dizer, como é um texto, as teses são um texto marxista, ele acha que o Brecht vai se interessar. E o Brecht também se interessou, achou o texto ótimo. Só que ele acha que a teologia é uma coisa negligenciável, né? Uma coisa sem importância nas teses. Então, os dois têm essa leitura um pouco equivocada. Não é equivocada, unilateral. O Adorno é mais complicado, quer dizer, o Adorno ao mesmo tempo muito próximo, Benjamin, porque ele também se interessa pela teologia, embora isso apareça pouco nos seus escritos, mas também está presente. Então ele não é hostil a essa tentativa de Benjamin combinar marxismo com teologia, e com efeito é Adorno e Horkheimer que vão publicar pela primeira vez as teses de Benjamin, sob forma mimeografada, num pequeno boletim da Escola de Frankfurt, nos Estados Unidos. Mas eles vão publicar, né? Então, eles sentem uma certa afinidade com o texto, embora
digamos, a dimensão revolucionária, eles já não acreditam tanto como Benjamin. Quer dizer, Benjamin é muito pessimista, mas ele não abandona o horizonte revolucionário, enquanto que Adorno e Horkheimer são pessimistas e já não acreditam muito na perspectiva revolucionária. Então, isso é uma diferença evidente. Quer dizer, isso. Então, são amigos próximos, mas ao mesmo tempo distantes. Fábio, a última pergunta dessa primeira parte da entrevista, por favor. Bom, eu queria tocar, Michel, numa questão, enfim, que é fundamental para a gente hoje, bastante atual, e foi também fundamental para o Benjamin, né, que é alguém que, como você chegou a mencionar, enfim, tirou a própria vida num contexto da ascensão do fascismo, não é, do nazismo, que tinha invadido boa parte da França. Né? Então, essa questão do fascismo do Benjamin, né, da maneira como o Benjamin trabalha o fascismo, né, melhor dizendo, da dimensão antifascista do Benjamin, né? Porque acho que aqui também ele vai um pouco na contramão, né? A contrapelo, né? Ele criticou nas teses, né? Como você sabe muito bem, criticou a social-democracia alemã exatamente porque ela tinha muita confiança na história, não é? No progresso, na norma do progresso, e quando veio a ascensão do fascismo, ela ficou um pouco sem compreender aquilo, digamos assim, já que o fascismo, em tese, seria uma regressão histórica ou algo do tipo. Né? E o Benjamin vai tentar mostrar o quanto, no fundo, o fascismo é uma expressão possível do próprio progresso, não é? Como se para ele, o Horkheimer dizia que não é possível falar do fascismo sem falar do capitalismo, como se para ele também não fosse possível falar do fascismo sem falar do próprio progresso. Né? Então, eu queria, é claro que é um tema muito mais complicado, né, do que a gente pode discutir também em outras ocasiões, mas se você vê algum paralelo nessa situação descrita pelo Benjamin e a situação contemporânea, ou seja, se não houve também uma certa confiança em certos, por exemplo, no caso brasileiro, certos avanços, conquistas, e e isso, no fundo, depois acabou se revertendo também numa incompreensão, pelo menos, numa dificuldade de entender essa ascensão de um novo fascismo, digamos assim. Né? Então, que medida essa atualidade antifascista do Benjamin pode nos ajudar hoje? Sim. Com efeito, a social-democracia não entendeu o fascismo. Quer dizer, quando o fascismo surgiu na Itália, como eu li, os social-democratas da Alemanha, Kautsky, se não me engano, escreveram: bom, isso acontece num país atrasado, agrário, como a Itália, nunca pode acontecer num país industrializado como a Alemanha. Bom, realmente não entenderam nada. E um pouco essa ideia também, até sempre que, tanto a social-democracia, mas também o Partido Comunista, um pouco a ideia que o fascismo é uma simples regressão ao passado, à barbárie, à Idade Média, enfim, essa visão simplista, né, que não se dá conta do caráter profundamente moderno do fascismo, né? Quer dizer, como ele é baseado na indústria, na ciência, na técnica, né, a mais avançada, né? Como a ideologia dele é toda baseada numa pseudociência biológica, não é? E não na religião, né? Coisas do passado. Enfim, Benjamin teve essa intuição, né, poderosa do caráter profundamente moderno do fascismo, que, em vez de se perguntar como é possível que isso aconteça no século XX, ele diz que isso só poderia ter acontecido no século XX. Só no século XX poderia ter acontecido essa monstruosidade que é o fascismo. Né? Bom, hoje em dia nós temos manifestações do fascismo que são profundamente expressão dessa modernidade. Você pegou o caso do Trump, né? Bom, o Trump está rodeado pelos personagens que estão na ponta mais avançada da nova técnica capitalista, né? Da inteligência artificial, do controle do espaço, tá aí o tal Peter Thiel, o tal Elon Musk e companhia. Bom, então, pessoal que está na ponta do progresso técnico, né, capitalista, são a base de apoio econômica e política do Trump. Né? Então, isso realmente é uma
confirma, né, aquela intuição profunda do Benjamin. É mais difícil entender o que se passa nos países da América Latina, né, como Brasil, Argentina, Chile, etc. Eu confesso que eu tenho dificuldade também para entender isso, né? Mas, enfim, também nesse caso não se trata de uma volta ao passado, mesmo que se refiram às ditaduras, não é? Se refiram às ditaduras militares, mas essas ditaduras militares eram modernos, capitalistas, não eram coisa do passado pré-moderno. Então, existe aí uma continuidade. Bom, nós chegamos ao final dessa primeira parte da entrevista com Michel Lévy, uma edição comemorativa, uma dupla edição comemorativa pelos 450 programas, pelas 450 edições do Trilhas da Democracia. Hoje a discussão girou, o diálogo girou em torno do pensamento, a obra de Walter Benjamin, a forma como Michel Lévy entrou em contato com o seu pensamento, se apropriou, foi marcado pela sua obra. Amanhã, de alguma maneira, a gente vai partir desse programa de hoje, né? Em muitos momentos da fala do Michel Lévy hoje, ficou claro a importância do pensamento de Benjamin para o início dessa luta em torno de uma proposta ecossocialista. Exatamente esse será o tema do programa de amanhã, que vai girar em torno exatamente dessa proposta revolucionária ecossocialista. Eu vou exibir mais uma vez aqui, ainda temos 2 minutos, livros. Como eu disse no início, esse programa tem o apoio da editora Boitempo. Eu vou fazer a passagem que eu fiz no início das obras do Michel Lévy, algumas das obras que foram publicadas pela editora Boitempo, daqueles que me acompanham hoje aqui. Primeiro, o livro do Fábio, Walter Benjamin, uma introdução, o livro do Marcelo, Romance do Marcelo, Arrigo, esse texto, o Manifesto por uma Revolução Ecossocialista, que vai ser muito citado amanhã, e, por fim, Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura das teses sobre o conceito de história. Michel, muitíssimo obrigado por essa primeira parte. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fábio. A gente se encontra amanhã para para ouvir, na verdade, Michel falando sobre o ecossocialismo. Nós ficamos por aqui. Boa noite à nossa audiência. Nos vemos amanhã. Não percam, amanhã às 15 horas. Grande abraço. Tchau.